Olá, tudo bem? Estamos iniciando hoje, pela misericórdia de Deus, o nosso podcast da Igreja Assembleia de Deus Missão. E o nome desse podcast é Questão de Fé. E que você possa aproveitar durante todo esse trajeto em que nós vamos estar aqui pelo menos uma vez por semana, para a gente poder compartilhar coisas a respeito da nossa fé. Então hoje é o primeiro dia, um cenário improvisado aqui em casa mesmo. Talvez você vai ouvir algum barulho, porque nós não temos um estúdio, né, bonito, fechado, a iluminação também talvez não esteja tão boa. Mas eu acredito que o importante é nós ouvirmos o que vai ser falado aqui. A gente não tem um roteiro, ainda estamos iniciando esse projeto. E eu tenho certeza que com o passar do tempo as coisas vão se encaixando e nós vamos ter aí algo realmente importante e relevante. E eu achei interessante a gente começar hoje, eu e a minha esposa, né, pastora Leia, que está aqui juntamente comigo. Os dois usam óculos, né, então talvez vocês não vejam nossos olhos expressivos, tá? Mas com alegria, poder aqui aproveitar esse momento. E também você que está aí acessando esse podcast, você dando o seu tempo aí para ouvir, eu tenho certeza que você será grandemente edificado, porque nós temos uma história de vida, uma história de chamado ministerial, e eu acho que isso vai ajudar muito, né, a sua vida, vai ajudar muito você, tá bom? Então vai ser um bate-papo descontraído, a Léa vai falar alguma coisa a respeito dela. Deus fez um milagre maravilhoso na vida dela, a gente vai comentar sobre isso, quando ela nasceu. Depois, quando a gente se conheceu, quando a gente se casou, enfim, tem várias coisas, né? Talvez o tempo seja até curto para a gente conversar sobre tudo. E sempre que às vezes eu conto meu testemunho para as pessoas, eu falo assim, olha, se eu for contar todo o meu testemunho, leva no mínimo pelo menos umas 24 horas. Então se eu for aqui contar o nosso testemunho de vida, você pode ter certeza que nós vamos levar bastante tempo, né? Bastante podcasts. E claro que não é essa a intenção. A gente pretende trazer outras pessoas comuns mesmo, pessoas que não têm o nome aí nas redes sociais, tá? E quem sabe futuramente também trazer pessoas que estejam na rede social também, claro, porque não? Para agregar, para trazer conhecimento. Eu acredito que isso é muito importante. E muito obrigado pelo seu tempo que você está dando para que a gente possa estar aqui, né? Falando sobre coisas relevantes, coisas muito importantes e coisas que certamente vão ajudar na sua fé. Então está no ar o podcast Questão de Fé. Pastora Leia, fala alguma coisa. A paz do Senhor, pastor Orley. A paz do Senhor, pastora Leia. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus estamos bem, né? É muito importante esse momento e também a importância de podermos assim passar, né, para as pessoas o nosso testemunho de vida. Não vou dizer nosso simples testemunho de vida, porque a vida ela não é simples. A vida ela é algo extraordinário. A vida ela é sobrenatural. E tudo quanto temos passado, temos vivido até aqui, tem sido algo de grande relevância para nós, de muita relevância, que tem nos dado experiência, tem nos dado força, tem nos dado vigor, tem nos motivado, e nós sabemos que tudo isso não pode ficar apenas com a gente. Isso a gente precisa passar adiante, porque por mais que sejamos pessoas simples, todavia, falando para pessoas simples também, mas o mundo ele é feito também de pessoas simples, né? A vida é feita de coisas simples, e é na simplicidade onde nós encontramos grandes tesouros. E nós estamos aqui como pessoas simples para trazer um testemunho de vida que temos e que sabemos que não é uma história comum. É uma história onde o próprio Deus tem Ele mesmo escrito a cada dia a nossa história de vida. E é claro, nós compartilhamos desse trabalho da parte de Deus também. Nós podemos tanto ajudar a Deus como podemos atrapalhar a Deus naquilo que Ele está escrevendo com relação à nossa vida. Porque nós tanto podemos fazer com que o roteiro que Ele faz para nós seja um roteiro cada dia mais sobrenatural, como nós podemos fazer com que esse roteiro venha ficar limitado. E o ser humano ele tem essa capacidade.
não de limitar a Deus, mas ele se limita a si mesmo naquilo em que Deus quer fazer na vida dele, daquilo que Deus quer agir na vida dele e através da vida dele. E que nós possamos entender e aprender que nós não estamos aqui para limitar nem a Deus, nem o seu agir, e nós não podemos limitar a nós mesmos. Precisamos avançar, e avançar pela fé, crendo que realmente nós conseguimos mais, muito mais. Quando nós falamos de Deus, falamos da sua palavra, nós lemos e relemos, vivenciamos os grandes testemunhos que Deus tem feito em nossas vidas, na vida do seu povo, através dos tempos. E é por isso que a nossa fé, ela tende a ser fortificada, ela tende a aumentar, porque a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir justamente o quê? Ouvir a palavra de Deus, e é ouvindo as coisas de Deus que faz com que a nossa fé, ela venha se tornar cada vez mais uma fé importante, uma fé crescente, uma fé forte no Senhor nosso Deus, o Deus Criador do universo, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é uma grande alegria poder participar desse momento aqui tão simples e tão importante para a minha vida, como também para a vida do meu esposo, que também é o meu pastor. E nós estamos aqui para conversar um pouquinho, falar um pouquinho, com toda a simplicidade, com toda a singeleza de coração, mas com verdade também. Amém. Bom, deixa a gente falar um pouquinho sobre... Bom, eu sou paranaense, nascido em Londrina, no dia 17 de outubro de 1964. Agora, no mês de outubro, estarei completando 60 anos de idade. Já pode perceber que quase já não tem mais cabelo, né? Mas isso não é importante, continuo bonito do mesmo jeito, desde quando eu era jovem. Aliás, acho que mais bonito do que quando eu era jovem. Nasci no Paraná, com mais ou menos uns 7 anos de idade, meus pais vieram para São Paulo. Nós éramos de uma família grande, né? Uma família de 10 irmãos. Meu pai e minha mãe sempre foram aquelas pessoas que viajaram muito, que os antigos tinham essa questão de viajar. Então, às vezes, meu pai ouvia dizer que em tal lugar estava dando ouro, estava saindo dinheiro pela terra, então ele largava tudo e mudava para lá. E com isso, o meu amor, né, pastora Leia, houve muito sofrimento, bastante sofrimento, principalmente da parte da minha mãe. Imagine ela com 10 filhos, pequenos ainda, e andando de um lado para o outro. Teve uma época que a gente morou em um cômodo apenas, para vocês terem uma ideia, em apenas um cômodo. E nesse cômodo cabia o pai, a mãe e os 10 filhos. Eu nasci em Londrina, era bebezinho nessa época, mas minha mãe contava, minha mãe já é falecida, meu pai também, mas minha mãe contava que era tipo assim, umas tarimbas, né, feitas de tábuas de um lado e do outro do barraco. Então ia colocando assim, tipo engavetados, né, os filhos ali para dormir. Cozinhava numa lata, né, meu pai pegou lá uma lata, abriu ela, e ali era o fogão. Então era muito sofrimento. Depois disso a gente veio para São Paulo, e ali vivemos muitos anos. Eu vivi 30 anos na capital paulista. Agora estamos aqui em Piracaia, no interior de São Paulo, onde estamos aqui já há 12 anos, né? 12 anos. E muito bem, resumindo a história... Exatamente 12 anos e 2 meses. Exatamente 12 anos e 2 meses que nós estamos aqui em Piracaia, pela graça e misericórdia de Deus, né? E o que acontece? Chegando em São Paulo, fomos aquela vida difícil, complicada, ali no começo da década de 70, tá? Por volta de 72, 73, nós chegamos ali na capital paulista. Meu pai foi trabalhar de pedreiro, junto com os meus 2, 3 irmãos mais velhos. O meu irmão mais velho mesmo já era casado, o Dito, que agora ele já é falecido, inclusive. E ali foi trabalhando. Meu pai sempre foi uma pessoa muito assim, soube lidar com a questão financeira, né? E ele conseguiu comprar um terreno, construímos uma casa, isso com toda a dificuldade que vocês possam imaginar na vida, né? Não foi nada fácil, tá? Mas todavia, nós crescemos ali, fomos bem educados, pela graça de Deus, todos os filhos, né, são pessoas boas, são pessoas direitas, graças a Deus, né? E, bom, aí eu vou contar já da minha conversão, do tempo que eu aceitei Jesus como Salvador, porque eu acho que isso é importante. Gente, eu era um camarada, uma pessoa, que hoje você vê que eu não tenho mais cabelo, mas eu era roqueiro,
né? Você sabe disso. Eu era roqueiro, cabelão, bem grandão aqui assim. Talvez depois na edição do vídeo eu coloco. Se eu achar alguma foto daquele tempo eu coloco para vocês. Como que eu era. E eu era heavy metal, aquele que gostava de rock pesado. Eu bebia bastante, né? Eu era uma pessoa que infelizmente saía do serviço, passava no boteco para tomar uma. E talvez você que está assistindo esse podcast, talvez ainda não tenha tido um encontro com Jesus, né? Eu respeito aí a sua forma de ser, mas eu estou contando do meu testemunho, daquilo que Deus fez na minha vida, né? Eu não pensava nunca na minha vida em conhecer o Evangelho, em ser crente, em participar de uma igreja evangélica, coisa nenhuma. Eu não tinha esse pensamento. Aliás, eu detestava. Se um crente passasse de um lado da rua, eu passava do outro, né? Se eu percebi que era crente, eu cortava caminho. Então, para vocês verem como que somente Deus ele pode transformar a vida de uma pessoa. Não é algo que está na cabeça da gente, é algo que é Deus que faz. É uma obra realizada pelo Senhor, tá? Então, eu me converti no dia 27 de abril do ano de 1986, numa época em que a inflação era altíssima. O Brasil estava vivendo um tempo, uma questão econômica, uma pressão econômica muito forte, de grandes mudanças, né? E foi nesse contexto que eu me converti ao Evangelho, no dia 27 de abril de 86. No dia que eu me converti, eu já queria trazer toda a minha família para Jesus, para vocês terem uma ideia, né? Eu cheguei à tarde na minha casa, por volta de 6 horas da tarde, sentei minha família na mesa, eu ali abri a palavra de Deus e já quis converter todo mundo, só que eles não entenderam nada, porque o Evangelho não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, como diz a palavra do Senhor. Então esse foi o momento da minha conversão. Eu comecei na Renovação Carismática Católica. Eu digo que às vezes as pessoas ficam impressionadas, falam assim, mas como é que uma pessoa dentro do catolicismo ele pode se converter? Pois é, eu posso dizer para vocês que eu me converti na Igreja Católica. Eu me converti dentro da Renovação Carismática Católica. O processo que me levou a vir até a Assembleia de Deus seria motivo até para para um outro vídeo, para um outro momento, tá? Que não é o caso agora, tá bom? Mas eu quero aqui passar para a pastora Leia. Ela tem um testemunho muito forte, gente. Depois eu volto a falar sobre a nossa chamada, sobre o nosso ministério. Mas ela tem um testemunho muito forte, porque a pastora Leia, nas palavras dela, ela vai falar como que foi o nascimento dela, os meses seguintes ao nascimento dela, e como que isso trouxe, digamos assim, um chamado de Deus muito forte na vida dele, um milagre, literalmente um milagre, podemos até dizer um milagre de ressurreição que aconteceu na vida dela. Então, pastora Leia, conta para nós aí, como é que foi o começo da sua vida. Então, né, eu sou a primeira filha, eu sou filha primogênita, e minha mãe e meu pai eram novos, jovens ainda, quando se casaram, e um ano depois deles estarem casados, eles tiveram a mim. E eu nasci uma criança até grande, com quase 4 quilos e 50 centímetros, uma criança forte, saudável. Nasci no mês de maio, no dia 11, no ano de 1969. Naquela época, o frio em São Paulo, no mês de maio, já era um frio intenso. São Paulo era uma cidade muito fria. Tanto é que São Paulo era conhecida como a cidade da garoa. Terra da garoa, né? Ou terra da garoa. E o que acontece? Quando eu estava com 2 meses de idade, eu fui acometida por uma enfermidade. E essa enfermidade foi se agravando, e os médicos acharam por bem que eu ficasse internada. E, por fim, eles acabaram descobrindo que eu estava com pneumonia. Uma pneumonia muito forte, que eles costumavam chamar pneumonia de último grau, né? Que é uma pneumonia bastante agressiva, e principalmente para um bebê de 2 meses. E aí eu fiquei internada dos meus 2 meses até os 5 meses de idade, certo?
Mas nessa trajetória desses 3 meses, os meus pais sofreram muito. Uma que eles eram jovens, inexperientes, era a primeira filha, e por eu ser a primeira, e minha mãe era a primeira filha também, meu pai era o primeiro filho também. Então eu era a primeira filha, a primeira neta, a primeira sobrinha, eu era a primeira de tudo na família. Tudo primeiro. Tudo primeiro. Legal. É interessante isso daí. E então quando eu nasci, as expectativas deles ficaram bastante abaladas com relação à minha vida, com medo de me perderem, com medo de que eu morresse por conta daquela enfermidade. E a família, como até hoje, né? Ninguém está preparado para a morte, de fato. As pessoas não querem a morte, né? Ela é muito agressiva. E aí, o que acontece? O que aconteceu? Meus pais ficaram muito abalados, mas mesmo assim, eles ficaram firmes em Deus, eles já eram cristãos. E mesmo eu estando internada num hospital, eles continuavam orando ao Senhor, buscando a presença do Senhor, que Deus intervisse naquela situação, pudesse fazer alguma coisa, pudesse trazer ali a cura para a minha vida, que um milagre pudesse acontecer comigo. Porque eles não queriam ver aquele sofrimento. E o tempo foi passando, e eu fui me definhando ali também naquele hospital, por conta daquela enfermidade muito severa. E eles dizem, né, que eu fiquei pele e osso. Até os meus familiares falam a mesma coisa. Eles iam lá me visitar, né? E eu fiquei pele e osso ali, aquele bebezinho que era um cadáver. Quem olhava dizia que eu era um cadáver. Mas Deus, ele tem os seus planos e ele sabe o que faz. Ele sabe o que faz. Ele tem o controle de tudo. E muitas vezes o desenho ele começa por um rabisco que você não consegue entender, muito abstrato, é apenas um rabisco. Mas o desenhista, ele sabe o que está fazendo. E ele vai fazer daquele rabisco uma linda paisagem. E foi o que Deus fez. Graças a Deus, né? E o que aconteceu? O tempo ia se passando e os médicos iam sendo trocados, porque ninguém conseguia acertar comigo as medicações, ninguém conseguia acertar comigo a questão de refeição, ninguém conseguia acertar nada comigo. Eu só vinha piorando, piorando, piorando. E os meus pais naquela angústia, naquela tristeza, naquela aflição, naquele desespero e naquele medo profundo de me perderem. A família também sofrendo junto, tanto do lado do meu pai como do lado da minha mãe. A família sofreu muito. Mas, contudo, eles estavam ali cercados de pessoas de oração, de pessoas que abraçaram a causa e ajudavam eles em oração. E muitas vezes, o que acontecia nessa trajetória, durante os dias, durante a semana, o que acontecia? Meus pais recebiam telefonemas ali do hospital, nada bons. Telefonemas que traziam para eles notícias ruins com relação a mim. De que eu não estava boa, de que eu não estava progredindo no tratamento, de que era necessário uma visita de urgência, que eles fossem lá, aquela coisa toda. Até que teve uma certa feita, onde eu tive 3 paradas cardíacas, e eu dei muito trabalho ali para os médicos naquele dia. Eu não sei que horário que era, certo? Mas eles ficaram em grande desespero ali, porque um bebezinho com 3 paradas cardíacas. Mas eles conseguiram fazer com que eu revivesse. Mas a gente sabe que, além das mãos dos médicos, estavam também as mãos de Deus sobre mim. E eles ligaram para os meus pais para que eles fossem urgentemente até o hospital. Talvez eles não me encontrassem com vida. Já deixaram até bem claro isso daí no recado que eles passaram para os meus pais. E os meus pais naquela época eram pessoas muito, muito simples, não tinham carro próprio. Foram de ônibus até o hospital, chegaram lá naquele grande desespero, né? Mas na trajetória, indo para o hospital, a minha mãe, ela teve uma visão. E naquilo, ela estava no ônibus, orando em espírito. Meu pai muito triste, chorando dentro do ônibus ali. E a minha mãe com a cabeça baixa, orando, quando ela teve uma visão. E ela via o berço onde eu estava deitada. Ela via o quarto perfeitamente, a ala onde eu estava. E ela via sobre o meu berço, ela via uma mão linda, alva,
estendida sobre o meu berço. E ela disse que via aquela manga daquele vestido muito lindo, aquela mangona branca, estendida sobre o meu berço. E a partir daquele momento que a minha mãe teve aquela visão, ela recebeu um refrigério, um conforto, porque ela falou, o Senhor está ali com a Leia. O Senhor vai guardar a Leia. O Senhor vai proteger ela. Ela não vai morrer. E aí, quando eles chegaram ali no hospital, minha mãe já foi direto aonde eu estava. E o meu pai ficou assim, desbaratinado, preocupado, porque ele não sabia onde eu estava. Mas a minha mãe, pela visão, ela já sabia aonde eu estava. E o meu pai falou assim, mas por que você está indo por aqui? Por que você vai por aqui? Como que você sabe? Ela falou assim, eu sei onde a Leia está. Porque Deus já me mostrou onde ela está. E ele está com ela. Né? E ela foi em cima, na ala, no quarto, no berço onde eu estava. Né? E o meu pai ficou assim, impressionado, quando viu que a minha mãe bateu certinho no lugar onde eu estava. E quando eles chegaram lá, que eles me viram, eles caíram em choro, muito emocionados, por ver a primeira filha ali naquele estado, tudo. E um dos médicos chegaram e falaram assim, olha, essa menina está viva, e é por um milagre. Porque por 3 vezes o coração dela parou totalmente. Ela deu um trabalho aqui para nós que não foi brincadeira. Por 3 vezes nós tivemos que reanimá-la, por 3 vezes ela apagou, ela morreu mesmo. Não tinha o que fazer. Mas essa menina, ela voltou e ela tá aqui, ó, tá viva para vocês. E os meus pais ficaram felizes, ficaram contentes e tudo mais. E receberam a notícia de que eles estariam trocando mais uma vez de médico. Falou assim, chegou um médico novo aqui no hospital. E nós vamos passar o caso da Leia para esse médico novo que está chegando e ver, né, o que ele pode dizer, o que ele pode fazer. Porque é importante nós termos também a opinião de um outro médico, ver a maneira, a forma como ele vai trabalhar com esse paciente. E os meus pais entenderam perfeitamente. E então o meu caso passou para esse médico novo que estava chegando ali no hospital. Era um médico novo, jovem, recém-formado, e os meus pais, ele conversou com os meus pais, falou assim, podem ficar tranquilos que daqui pra frente a Leia, ela é minha. Eu vou tomar conta do caso dela, eu vou tomar conta dela. Vocês podem ficar tranquilos. Ele mudou toda a medicação e a partir das novas medicações que eu comecei a tomar, eu comecei a apresentar melhoras. Pequenas melhoras a cada dia, pequenas melhoras. Já comecei a mamar 50 ml de leite, comecei a mamar e comendo um pedacinho de banana amassadinha e foi melhorando, foi melhorando. E aí o médico falou assim, olha, ela está melhorando gradativamente, ela está reagindo muito bem a esse novo tratamento. E quando eu completei 5 meses, e já estavam fazendo 3 meses que eu estava internada naquele hospital, esse médico ele fez uma pergunta para minha mãe. Perguntou assim, a senhora tem mais filhos? Minha mãe falou, não, eu só tenho ela. Ele falou assim, então eu vou liberar a Leia, vou dar alta para ela, porque a senhora não tem mais filhos, e a senhora vai dedicar a sua vida a essa criança. E passou para minha mãe muitas recomendações, inclusive até recomendações que hoje a gente quase nem vê, nem ouve, sabe? Recomendações de higiene, recomendações de esterilização, coisas que hoje a gente não vê, não ouve. E o médico passou muitas informações para minha mãe. Falou, se dedique a essa criança. E minha mãe me levou para casa, feliz da vida e ao mesmo tempo morrendo de medo. Porque a responsabilidade era muito grande, né? Tanto ela como meu pai, felizes e ao mesmo tempo com medo. Mas antes disso também, uma irmã, que por nome Irene, ela fez uma oração por mim. Numa dessas vezes que eu fiquei bastante ruim, ela fez uma oração por mim. O meu pai falou, apresente a minha filha, a Leia, nas mãos do Senhor, irmã Irene, ora por ela. E ela orou por mim, ali junto com o meu pai e a minha mãe. E ela também teve uma visão, que ela via uma rosa na visão dela, e essa rosa subia e descia, por várias vezes. Ao terminar a oração, ela contou para os meus pais a visão que ela teve.
Aí minha mãe entrou em desespero, falou, Deus vai recolher a Leia, Deus vai levar a Leia vai embora. Meu pai já ficou chorando tudo, ela falou, não, se acalmem, se acalmem. Deus deu a visão e deu a interpretação da visão também. Deus está dizendo o seguinte para vocês, essa menina não vai para o céu. É como se ela fosse, de tão ruim que ela tem ficado. Mas ela volta. E Deus manda dizer para vocês o seguinte, que essa criança vai voltar, vai ter saúde, e ela vai ser um grande vaso nas mãos do Senhor. Glória a Deus. Ela não vai morrer, ela vai sobreviver a essa enfermidade. E ela vai andar por muitos lugares levando a minha palavra. Essa é a mensagem que Deus manda para vocês. Então vocês se acalmem, fiquem tranquilos, aguardando o que Deus vai fazer. Muito bem. E voltando aos 5 meses, né, de vida que eu já estava, que eu fui para casa, voltei para minha casa nos braços da minha mãe, do meu pai, e eles começaram a cuidar de mim, principalmente a minha mãe, né, porque o meu pai trabalhava fora, e a minha mãe se dedicou muito a mim, ela se dedicou de corpo e de alma a cuidar de mim. Foi uma mãe assim maravilhosa, maravilhosa. O cuidado dela foi extremo comigo, em tudo, de dia e de noite, para cuidar de mim, dar os medicamentos, muitos medicamentos que eu tomava, tudo na hora correta, na hora certa, alimentação, as minhas roupas eram tudo esterilizadas, minhas mamadeiras, que naquele tempo as mamadeiras eram todas de vidro, era tudo esterilizado, minha mãe cuidava muito bem de mim. E foi uma bênção. Com 8 meses de vida, quando eu estava com 8 meses de vida, as pessoas não me reconheciam mais. Nem meus pais me reconheciam. Porque eu já estava uma criança forte, gordinha, robusta, bonita, falante. Já estava uma criança muito bem desenvolvida. Um bebê, né? 8 meses ainda é um bebê. Bem desenvolvido. E os médicos ficaram maravilhados quando me viram. Certamente foi uma obra de Deus mesmo. Foi uma obra de Deus, foi um agir de Deus. E talvez alguém pense assim, mas quem cuidou foi o médico novo, quem orientou foi o médico novo que chegou no hospital, a sua mãe que cuidou bem de você. Mas ninguém faz nada se não houver alguém na frente guiando, comandando, ensinando, motivando. Ninguém faz nada. Foi uma intervenção divina, na verdade. Exatamente. Se não houvesse uma intervenção de Deus na minha vida, através daquele médico, através das novas ideias dele, através do novo tratamento que ele passou para mim, se não houvesse ali a dedicação da minha mãe, que ela fez aquilo não só pela própria força dela de mãe, mas na força do Senhor nosso Deus, nada teria acontecido. Nós precisamos entender que Deus também usa a medicina. Deus usa também as pessoas. Nós precisamos entender isso daí. As pessoas estão aqui na Terra justamente para isso, para fazerem a vontade de Deus. Nós estamos aqui para representar a Deus nessa terra. E eu cresci. Uma criança forte, saudável. Teve até um medicamento que eu tomei até os meus 10 anos de vida. Eu não podia ficar aqui sem aquele medicamento. Não sei dizer para vocês qual foi o medicamento. Mas até aos meus 10 anos eu tomei aquele medicamento. Fui muito bem alimentada. Cresci forte. Cresci robusta. Estudei, né? E o que me deixou mais assim feliz ainda da minha vida é que na minha adolescência eu fui crescendo, não querendo saber das coisas de Deus, querendo ver algumas coisas do mundo, a curiosidade de adolescência, a curiosidade do mundo, sabe? Mas aos 13 anos de idade, um certo dia eu fui para a igreja na marra, porque o meu pai me obrigou a ir para a igreja naquele domingo, porque eu não queria ir, eu queria ir para a festa de uma amiguinha. Meu pai, não, você vai para a igreja. Por isso que é importante os pais regerem a vida dos seus filhos. É que hoje tem uma questão realmente assim que os pais acham que os filhos têm que ficar livres da forma como eles bem entendem, né? Mas os filhos precisam de regras, eles precisam de limites, né? Seria um assunto até para um outro momento, mas é bom enfatizar isso daí. Que o posicionamento de um pai, o posicionamento de uma mãe faz muita diferença na vida de um filho. E nós queremos deixar registrado que você pai, você mãe, que às vezes vê o seu filho ali ainda adolescente, é claro que depois que ele atinge a maioridade, é mais complicado de você puxar a rédea, né? Mas uma coisa que a gente observa é o seguinte, que a criança, ela é uma página em branco. Então,
aquilo que nós colocarmos nessa página, aquilo que nós ensinarmos para elas, é o que elas vão crescer sabendo ou vivendo, né? E no caso da minha esposa, no caso da Leia, que ela vai dar continuidade, foi muito importante essa intervenção no momento crucial da vida dela, que é a adolescência, que muitos chamam de aborrecência, né? Mas Deus fez uma grande obra, né? Pode ir. E aí o que aconteceu? Naquele domingo, então, eu fui para a igreja nervosa, aborrecida, não queria ir para a igreja, não queria participar do culto. Minha mãe foi indo lá na frente com a minha irmã, com a minha avó, e eu lá atrás, emburrada. Chegamos no culto, sentamos, e todo culto, como eu ainda era uma adolescente, todo culto eu sentava do lado da minha mãe, encostava no ombro dela e dormia. Todo culto. Mas naquele domingo, eu não encostei no ombro da minha mãe, que eu acho que eu estava brava com ela, porque ela não deixou eu ir para a festa, nem ela nem meu pai. Eu não encostei no ombro da minha mãe e eu não senti sono, eu não dormi. Eu fiquei prestando atenção no culto, todinho, até que chegou o momento da pregação. Quem pregou naquela noite foi o nosso pastor presidente Vanderlei, lá de Osasco, do campo de Osasco. Do Ministério do Belém, né? Ministério do Belém. Nós participávamos, nós éramos do campo de Osasco, a nossa igreja, e ele veio visitar a nossa congregação ali no Jardim São Jorge, naquele domingo à noite. E ele trouxe a palavra. E aquela palavra que ele trouxe, que ele começou a pregar, aquela palavra de Deus mesmo, aquilo cativou a minha mente, cativou a minha atenção. E eu fiquei prestando atenção na palavra, prestando atenção, e aquela palavra foi entrando no meu coração, foi entrando na minha mente, foi entrando, e ele terminou aquela mensagem com uma reflexão, a reflexão das pegadas na areia. Quando ele terminou essa reflexão, eu estava me acabando de tanto chorar, porque aquela palavra tocou muito o meu coração. E aí, eu pude entender que até ali eu tinha caminhado e realmente eu não tinha visto 4 pegadas na areia. Sempre eu só via 2. E eu achando que estava sozinha. Mas a partir dali eu pude entender que não é porque eu estava sozinha, é porque eu estava sendo carregada por Deus. E eu acho que a maioria do pessoal conhece essa reflexão. Ah, né? essa reflexão ela é muito famosa, Muito Pegadas na Areia. famosa, Ela é muito famosa. E é linda demais. Pode procurar ela na internet que você vai achar aí. Talvez a gente até coloque aqui o link. Pegadas na Areia. Pegadas na Areia. E aí quando terminou a pregação, eu já queria ir aceitar Jesus como meu Salvador. Que coisa, né? Eu nasci num lar cristão. Eu já nasci num lar cristão. Eu não precisava de ter essa atitude de querer ir lá na frente para aceitar Jesus como meu Salvador. Mas não, eu quis ter esta experiência de aceitar a Jesus como meu Salvador. Por quê? Filho de peixe, peixinho é. Mas filho de crente não é crentinho. Não é crentinho. Não existe isso. Exatamente. Nós precisamos ter a nossa experiência com Deus. De verdadeiramente aceitar a Jesus como Salvador da nossa vida. Eu sempre tive isso comigo. E eu falei para minha mãe, me leva lá na frente que eu quero aceitar a Jesus como Salvador. Mas ela não podia porque ela estava com a minha irmã no colo, dormindo. Ela falou assim, eu não posso levantar agora porque eu tô com a sua irmã aqui dormindo. Mas pede para sua avó que ela te leva lá na frente. Aí eu virei para minha avó e pedi para minha avó Josefa, que era uma mulher de Deus, uma mulher poderosa na fé, uma mulher de fogo mesmo. Eu virei para ela e falei, vó, me leva lá na frente que eu quero aceitar Jesus como Salvador. A minha avó, mais do que depressa, falando em língua estranha, poderosa, glorificando a Deus, dando glória e aleluia, falou, vamos minha filha, vamos lá na frente, você vai aceitar Jesus como Salvador, vamos lá que eu vou te ajudar. E ela já catou na minha mão, me levou até a frente do altar, e eu levantei a minha mão, aceitando Jesus como meu único e suficiente Salvador. Glória a Deus. E aceitando a Jesus chorando, com 13 anos de idade. Não foi uma aceitação assim comum, não. Foi chorando mesmo, copiosamente. Porque eu estava ali, de fato, me derramando na presença de Deus. Foi um verdadeiro encontro com Deus. Um verdadeiro encontro com Deus. E mesmo eu sendo tão jovem, 13 anos de idade, mas a minha experiência com Deus começou ali. Entre eu e Deus, Deus e eu. Começou ali. Eu aceitei a Jesus como Salvador, alguns jovens já vieram, me abraçaram também. Já pegaram meu nome, meu endereço, e o pastor orou por nós ali na frente, orou pela minha vida, e desde ali então
eu tenho andado com Deus. Porque antes eu ia mais, né, daquele jeito, mal ou menos, né? Mas desde aquele dia eu aprendi a andar com Deus. E andar com Deus é muito bom. Passamos por estradas perigosas, difíceis, íngremes, com certeza. Mas sempre chegamos com segurança no destino certo, com o Senhor nosso Deus. Sempre chegamos. Aí, a partir desse momento, eu pude então desfrutar uma vida cristã, desfrutar o que era uma vida com Deus, o que era uma vida de crente, uma vida de evangélica, uma vida realmente de estar com Deus, ser de Deus, ser pertencente a Deus, a partir daí. E eu fui aos poucos crescendo na fé. Aos poucos eu fui crescendo na fé, eu fui aprendendo, né? Minha mãe me ensinava, me orientava, a minha avó muito mais ainda, porque ela era muito fervorosa, a minha avó Josefa, a minha avó materna, muito fervorosa na fé, foi me ensinando, me orientando muitas coisas. Inclusive, eu acho que num outro momento, num outro podcast, eu acho que a gente podia falar só sobre os testemunhos dela. Só sobre o testemunho da minha avó. São testemunhos, assim, maravilhosos, realmente maravilhosos. Impactantes. Como coisas tiradas do livro de Atos dos Apóstolos. Coisa impressionante. Então a gente vai preparar um outro momento para a pastora Leia poder estar falando sobre os milagres, né, que aconteceram através da irmã Josefa, que eu tive o prazer de conhecê-la, né? Ela já faleceu há bastante tempo. Mas que mulher de Deus, que mulher que realmente se converteu. O testemunho da conversão da irmã Josefa também foi assim algo tremendo, algo maravilhoso, né? Espere que a gente vai preparar esse momento, esse podcast a respeito do testemunho da irmã Josefa, que é muito impactante. A gente podia falar agora um pouco sobre como que foi o nosso encontro, né? Como é que a gente... Então, né? Como a gente se encontrou. Mas antes disso, eu só quero falar o seguinte, que eu cresci, né? 13, 14, 15, 16 anos, 17 anos, 18 anos. Eu tive a minha juventude na casa de Deus. Eu tive a minha juventude fazendo a obra de Deus. Eu aproveitei muito, mas muito mesmo a minha juventude na presença de Deus. Por quê? Porque eu perdi o gosto das coisas do mundo. E eu peguei gosto pelas coisas de Deus, pelas coisas do céu. Então, tudo o que a igreja oferecia e que estava ao meu alcance, eu fazia de tudo para poder participar, para poder me envolver e estar ali no meio do povo de Deus, no meio dos jovens que queriam também servir a Deus, assim como eu. Então, a minha juventude foi uma juventude que eu posso dizer que privilegiada, apesar das dificuldades financeiras, das dificuldades da distância de uma igreja para outra, das dificuldades que as famílias sempre têm, mas eu consegui, pela bondade de Deus, aproveitar mesmo a minha juventude. E eu aproveitei mesmo, com vigílias, cultos para os jovens, estudos bíblicos que eu fazia à distância, pelo correio. Naquele tempo a gente conseguia muito isso daí. E eu aproveitei muito, foi gostoso. Isso daí me trouxe muito fortalecimento, crescimento, e era o que eu queria. Né? Era o que eu queria, desfrutar das coisas de Deus, porque eu sabia que Deus sempre tem o melhor para nós. E aos 18 anos, eu já estava mais crescida, mais desenvolvida. Comecei com o meu primeiro trabalho, trabalhando numa escola, porque eu fiz magistério, e eu fui trabalhar fora, com a permissão do meu pai, e já comecei trabalhando numa escola, porque era o cargo, a profissão, né, que eu tinha escolhido, ser professora. E eu tive a oportunidade, né, de um belo dia na sala de aula, ali no magistério, onde eu estudei, numa escola muito renomada, apesar de ela ser uma escola estadual, mas uma escola muito renomada, que ficava num bairro nobre em São Paulo, na Previdência. Eu tive a oportunidade de ter ao meu lado, assim, uma colega de classe, né? Então tinha muita menina, muita moça ali naquela classe, e uma delas era muito amiga minha, uma tal de Adriana, muito bem. E eu gostava muito dela porque ela era uma pessoa muito divertida. Bastante divertida. E eu muito crente e ela muito católica. Mas eu nunca tive problema com isso. Eu tinha amigas católicas, amigas
da Testemunha de Jeová, amigas da Congregação Cristã do Brasil. Eu nunca tive problema, assim como elas nunca tiveram problema comigo, porque cada uma tem a sua medida de fé. Cada pessoa tem sua medida de fé. Então, o que eu queria era ter amizade, era curtir junto com elas, viver o momento, sem misturar a questão de religião. Agora, se viessem me perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, aí sim eu tinha que ter posicionamento. Mas enquanto não era necessário, a gente somente vivia, curtia e estudávamos, fazíamos os trabalhos da escola juntas e éramos muito felizes. Mas um dia, essa Adriana, que sentava bem do meu lado, nós estávamos sem aula naquele momento, estávamos com aula vaga, e ficamos ali batendo papo, conversando e tal, e ela perguntou pra mim: Leia, você conhece o Orley? Eu falei: o que é isso? Porque ela o achou nome que era alguma coisa de comer. É muito diferente o nome Orley. Eu achei que, sei lá, um objeto, eu não sei o que eu pensei. Eu só sei que eu achei que era alguma coisa, mas não imaginei que era uma pessoa, um rapaz, né? Eu falei: mas o que é isso? Ela falou: não, né? Orley é o nome do meu colega, do meu amigo lá da igreja. Eu falei: ah, sim, é nome de gente? Ah, tá. Eu falei: não, eu não conheço ninguém com esse nome, Orley. Deixa eu só falar aqui sobre o meu nome, que é interessante, porque às vezes as pessoas perguntam, até hoje, para vocês terem uma ideia, pessoal, quando eu chego assim em algum comércio, em algum lugar que eu tenho que dar o nome, que geralmente as pessoas perguntam qual é o seu nome, toda vez eu tenho que soletrar meu nome. Meu nome é bastante simples, Orley, O-R-L-E-Y, mas só que as pessoas me chamam de Orley, acham que é Orley com H, enfim. Mas é interessante que quando meu pai foi me registrar, meu pai e minha mãe, lá em Londrina, no Paraná, o meu nome ia ser outro, eu acho que ia ser João, coisa parecida. E aí o juiz falou assim: mas esse nome é muito comum, por que não coloca um nome diferente? Meu pai falou assim: mas qual nome colocaria nele? Aí falou assim: coloca o nome de Orley. Aí meu pai olhou assim, estranhou, falou: mas Orley, que nome é esse? Que nome esquisito é esse? Que nome? Eu nunca vi esse nome, eu nunca ouvi alguém com esse nome. Talvez alguém que esteja aí assistindo a gente tenha esse nome, Orley, né? O-R-L-E-Y. Eu já vi Orley com I também. Mas se você tiver esse nome, coloca aí, eu me chamo Orley. Eu já descobri alguns na minha caminhada, na minha vida. Mas o juiz falou esse nome do meu pai. Meu pai falou: bom, já que é um nome diferente, então coloca aí Orley. E aí ficou esse nome, né? Orley. Talvez você nunca tenha ouvido falar, mas enfim, existe esse nome e eu sou uma pessoa com esse nome, ok? Pode falar. Esse nome ele é muito comum na região do Paraná, né? Um pouco mais, né? Ele é mais conhecido. Mas também na Europa, na Bélgica, principalmente, tem bastante ele é muito pessoas. Chique. Ele é muito chique, entendeu? Eu descobri que tem uma marca com o meu nome lá em Nova York, uma marca de roupa, né, famosa. Eu até pensei em pedir os royalties, né? Porque é o nome, né? Pode procurar aí na internet. Orley é uma marca de roupa lá dos Estados Unidos. Olha que coisa chique, né? Tem o aeroporto de Orly na França, quase Orley, né? Mas na Bélgica tem muito nome, tem muitas pessoas com esse nome Orley, né? Dá uma pesquisada aí que você vai achar bastante gente com esse nome. Então, aí ela me falou que era o nome de um amigo dela. Aí eu falei assim: é nome de gente. Tá. Eu gente. falei: então, eu não conheço não. Não conheço ninguém com esse nome e nem tampouco conheço esse Orley que você está me perguntando. Ela falou: tem certeza que você não conhece? Eu falei: tenho certeza, eu não conheço não, nunca nem ouvi esse nome. Ela falou assim: então, é que o Orley, ele era da minha igreja, da minha comunidade. E ele agora tá na lei dos crentes. Eu falei: tá na lei dos crentes? Ele tá até andando com aquele livro, a Bíblia de capa preta, tá andando. Pessoal fala assim que virou crente, né? Como se tivesse virado alguma coisa. Ele saiu da nossa comunidade e virou crente. Agora ele é da sua religião. Eu falei: não sabia não. Ela falou: nossa, mas que coisa você não saber? Eu achei que ele fosse da sua igreja, porque é na rua da casa dele, tão perto da casa dele. Eu falei: então, mas eu não conheço não. E a conversa terminou ali, né? Terminou ali. Beleza, tudo bem. Aí, continuamos, né? Logo em seguida já iniciou a outra aula, tal, beleza. Os dias se passaram, semanas se passaram e eu nem sequer perguntei a respeito desse Orley e nem ela nunca mais tocou no assunto. Aí um dia eu tinha o costume de, quando terminava a aula, nos dias de culto, eu ia da escola direto para a igreja.
certo? E eu morava longe da igreja, tinha que pegar um ônibus, eu morava muito longe. Mas já era costume. Naquele tempo a gente congregava pra valer mesmo. E aí eu peguei, num certo dia de semana, a nossa igreja estava, não sei se em festividade, eu sei que a nossa igreja estava vivendo um momento muito bom, onde a igreja estava cheia, estava lotada, mesmo... Um tempo de avivamento, né? De despertamento espiritual. Mesmo nos cultos de semana, a igreja estava lotada. E eu saí da escola, peguei o ônibus, fui direto para a minha igreja, com a mochila nas costas, pesada de material escolar, e jovem, né? Aquela força, aquele vigor, aquele ânimo, aquele entusiasmo. E eu tô indo para a igreja. Só que eu não esperava que alguém estivesse me vigiando, que alguém estivesse me vendo de longe, né? Adivinha quem era? Assim, né? Mas eu não vi essa pessoa, não percebi mesmo. E peguei, desci a rua da igreja, chegou no portão da igreja, subi para dentro da igreja, subi as escadarias, fui para dentro da igreja com a maior tranquilidade, fui fazer o meu culto. E naquele dia, quem foi participar do culto ali como visitante? Eu. O jovem Orley. Muito bem. E eu sempre tive o costume de sentar na frente. Eu nunca gostei de sentar atrás. Eu sempre gostei de sentar nas primeiras cadeiras. Sempre. Que eu acho que a parte de trás da igreja, ela é mais... fica muito longe do altar. Fica muito longe. É mais para os que chegam no final, né? E eu acho que a gente tem que seguir a ordem. Quem for chegando, vai sentando lá na frente. Os que forem chegando atrasados, vão sentando lá atrás. Vamos ocupando por ordem, né? É um costume que eu aprendi assim. Sempre cultivei para mim mesmo esse costume. Sempre sentei lá na frente. Como até hoje sento na frente. E aí eu sentei lá na frente. Eu fazia parte do grupo dos jovens e tal. E eu tô lá participando do culto. O culto tava uma bênção. Nosso pastor na época, Ezequiel Celari, tava ministrando uma palavra poderosa, maravilhosa naquela noite. E o culto estava muito bom mesmo, uma bênção. Não sei se era o céu que tinha descido ou se a igreja tinha subido, de tanta glória que estava naquele culto. Mas aí chegou o momento também das apresentações dos visitantes, que a nossa igreja tem esse costume de apresentar os visitantes. E quando ela foi fazer a apresentação, a pessoa foi fazer a apresentação dos visitantes, ela falou: está conosco aqui também nessa noite o jovem Orley. Se coloca de pé, Orley, para a igreja te conhecer, para nós saudarmos você, não sei o quê. Aí eu falei: Orley? Parece que eu já ouvi esse nome. Orley? Eu falei: parece que eu já ouvi esse nome, mas eu nem lembrava que era a Adriana que tinha comentado para mim, porque olha o tempo que já tinha passado. Aí eu peguei e olhei para trás, entendeu? Olhei para trás assim, para ver quem era esse Orley, né? Aí foi que eu me lembrei, eu falei: eu acho que deve ser aquele fulano que a Adriana comentou comigo, deve ser ele, porque Orley, esse nome é muito difícil, muito, né, diferente. Eu olhei para trás para ver quem era, porque ele estava sentado bem lá atrás mesmo. Quando eu olhei assim, de cara, na hora assim, eu olhei e falei: nossa, que jovem bonito. Tá vendo? Olha só, que moço bonito. Falei: meu Deus. Mas já virei pra frente na hora, entendeu? Já virei pra frente, já tomei meu lugar no culto pra não perder a bênção, né? Sim. Pra não perder a bênção. Foco, né? Eu voltei lá pro meu foco, que eu estava cultuando a Deus, entendeu? E aí, enfim, continuei o culto ali, foi uma bênção, foi muito gostoso o culto, foi maravilhoso e tal. Terminou o culto, o pastor já havia ensinado a igreja. Quando forem mulheres visitantes, as irmãs vão lá cumprimentar essa visitante mulher. Quando for homem, os homens da igreja vão lá cumprimentar aquele visitante homem que está na nossa igreja. Quando for jovem, os jovens vão lá visitar, vão lá cumprimentar. Seja moço ou seja rapaz, os jovens vão lá cumprimentar aquele jovem. É muito importante, então, né? Nós somos bem treinados para fazer uma recepção calorosa no final do culto. E aí, os jovens todos, né, o grupão foi lá cumprimentar o Orley. Não sei se ele estava acompanhado com alguém naquele dia ou não. Estava sozinho. Aí os jovens foram lá cumprimentar ele e tal. E aí eu deixei para ser por último. Quando todo mundo cumprimentou ele e tal e saiu, aí eu entrei em cena. Aí eu falei assim, me apresentei, saudei ele. E me apresentei e falei assim: me diga uma coisa. Como que é o seu nome mesmo? Aí ele falou assim: Orley. Eu falei: Orley, mas que nome diferente. Eu falei: você por acaso é amigo da Adriana?
Ele falou assim, uma fortinha? Eu falei, isso. Ele falou, sim, eu sou muito amigo dela. Nós éramos da mesma comunidade. Aí eu falei, bateu com a conversa dela. Eu falei, pois é, ela estuda comigo. Ah, é? Ela estuda com você? Eu falei, ela estuda comigo. Ela senta do meu lado. Inclusive, ela falou de você pra mim esses tempo atrás. Se eu conhecia você. E eu falei que eu não conhecia você, né? E hoje estou tendo aqui o prazer de te conhecer, tal. E a partir dali, nasceu uma forte amizade entre eu e o Orley, né? Nós nos conhecemos no mês de agosto, Quando foi no mês de outubro, no dia 12 de outubro, depois Nós oficializamos o namoro. Depois de uma boa conversa e tantas Bastante coisas, tal. Para acertar os ponteiros. Aí ele me pediu em namoro. Eu demorei 15 dias para dar a resposta para ele. Olha só como que as coisas eram naquele tempo, sabe? Tinha que ser com cuidado, né? Mas aí, no dia 12 de outubro, 2 meses depois da nossa amizade, 15 dias depois que ele tinha me pedido em namoro, aí eu dei o sim para ele. Eu aceitei o pedido dele de namoro. E a partir dali nós começamos a namorar, né? E começamos a namorar sério. Porque eu era séria. Eu sou uma pessoa muito séria, né? Como todo mundo fala, e eu acho que é isso mesmo. E ele também começou a namorar sério comigo. Então o nosso namoro não foi para brincar. Então ele sabia o que estava fazendo e eu também sabia o que estava fazendo. Ele tinha temor de Deus e eu também tinha temor de Deus. A diferença é que eu era nascida num lar cristão. E ele tinha 1 ano e 2 meses de crente. Então ele era um bebê na fé. Então eu via que eu tinha muita responsabilidade em cuidar dele. Muita responsabilidade. E eu tinha que transmitir para ele, mostrar para ele, demonstrar para ele um bom testemunho. Pois afinal de contas, a responsabilidade da fé dele agora era minha também. Se eu fosse uma moça de boa conduta, isso ia somar na fé dele. Se eu fosse uma moça de má índole, isso ia danificar a fé dele. Ele ia falar, mas que moça crente é essa? E eu não queria jamais que o meu nome fosse manchado, que a minha pessoa fosse manchada, que a minha fé fosse manchada e nem também prejudicar a fé dele, de maneira nenhuma. Então eu tinha aquela responsabilidade, aquele cuidado de poder ser uma pessoa firme, verdadeira, comigo mesmo e com ele também, né? Porque eu queria deixar gravado na mente dele, no coração dele, que eu era uma pessoa verdadeiramente cristã. Que eu não tinha 2 termos na minha vida. Eu não era uma pessoa dentro de casa e fora de casa eu era outra. Não, eu era a mesma pessoa. Na escola, na igreja, dentro de casa, onde eu estivesse, eu era a mesma Leia. A mesma Leia crente em Jesus Cristo. Então, com namorado ou sem namorado, eu era a mesma Leia. Não tinha diferença. Então, eu sou muito determinada nessas questões. Deixa eu contar um pouco também, o meu lado a respeito do conhecimento, né, do momento que a gente se conheceu. Para vocês terem uma ideia, eu cheguei a frequentar a casa do tio dela, do Ismael, né, que a gente era amigos, a gente estudava na mesma escola, inclusive a gente estudou um tempo na mesma escola, né, no Guilmar Rocha Rinaldi, lá no Butantã, em São Paulo, mas a gente nunca se cruzou. Eu não lembro de ter visto a Leia em algum momento, mesmo às vezes frequentando a casa vizinha à casa dela. E o que aconteceu? Eu estava eu tinha me convertido na Renovação Carismática Católica, aí por um curto período de tempo eu passei por uma outra igreja, que num outro momento, no outro podcast a gente conta os pormenores dessas coisas aí, mas eu estava no portão da minha casa, por volta de 7h15 da noite, né, e a minha casa ficava realmente perto da igreja, uns 50 metros da igreja, só que a igreja ficava do outro lado da rua. A minha casa ficava para o lado de baixo e a igreja para o lado de cima da rua. E eu vi a Leia descendo, com a mochila nas costas, e no meu coração veio assim a seguinte questão, de longe, né? Mas no meu coração veio assim, eu ainda vou conhecer essa moça. Mas antes de eu vê-la, né, para que fique bem claro, né, que eu não fui na igreja por interesse, por estar interessado nela, porque às vezes alguém pode pensar, não, você foi porque você estava interessado, né? Não. Nesse tempo eu já tinha Jesus no meu coração, eu já tinha me convertido, eu já tinha largado as velhas práticas, tá? Deus já tinha trabalhado no meu coração, mas veio isso no meu coração, né?
Um dia eu ainda vou conhecer essa moça. Mas antes de eu vê-la, o que aconteceu? Eu estava com muita vontade de ir naquela igreja, porque eu nunca tinha pisado o pé naquela igreja, apesar dela ficar muito próximo da minha casa. Tá? Aliás, antes de eu me converter, antes de eu ser crente, eu achava que os crentes eram tudo louco. E geralmente é o que as pessoas pensam. Tá? Talvez você que está ouvindo, participando desse momento, desse podcast, talvez você ainda não é evangélico, talvez ainda não teve aí uma mudança de vida, né, uma mudança de fé, e talvez você até pense que crente é louco. Ele é louco mesmo, mas é louco por Jesus. Né? Pode ter certeza do que eu estou falando. E eu achava que eles eram tudo louco. Esse povo aqui fazia vigília. Né? Fazia vigília de passar a noite inteira. E imagine você, eu morando próximo da igreja, tá? E naquele tempo os crentes da Assembleia de Deus eram muito mais barulhentos, davam muito mais glória a Deus e aleluia. Eu creio que muitos também vão se identificar com isso, os mais antigos principalmente. E aí eu, às vezes, acordava de madrugada e falava assim, mas que bando de louco, gritando de madrugada, 2 horas da manhã. Aí eu dormia um pouco, acordava 3 horas da manhã e nossa, eles estão lá ainda. Eu não conseguia entender o que motivava eles a estarem ali. Hoje eu entendo, porque era o poder de Deus, a unção de Deus, a presença do Espírito Santo. É algo assim, sobrenatural mesmo. Até o nome do podcast é Questão de Fé. Justamente por causa disso, porque é algo que você experimenta que não tem explicação humana para isso. Tá? Mas então eu não frequentava a igreja, apesar de ser próxima de casa. Tá? Mas naquela noite, justamente naquela noite, eu estava no portão da minha casa, olhando para a igreja com desejo de ir congregar naquela igreja. Com desejo de ir naquela igreja, de pelo menos ir num culto naquela igreja. E eu não fazia ideia de que Deus estava preparando ali, porque eu digo que é uma preparação de Deus, porque as coisas não acontecem por acontecer, sempre Deus tem um propósito, Deus tem um projeto, Deus tem algo. Se você realmente está ligado no céu, você está ligado ali na presença de Deus, tem algo de Deus ali, e Ele vai trabalhar nisso. Tá? Então, do mesmo modo que Deus preparou essa moça, amiga minha, a Adriana, para citar o meu nome para Leia, para minha esposa, Deus também colocou no meu coração de ir conhecer aquela igreja. Então naquela noite, né, eu com muita resistência, vou ser sincero, com muita resistência, devido à igreja que eu frequentava, que eu frequentei ela por 7 meses apenas, tá? Com muita resistência, mas eu orei a Deus e eu fui. E aí naquela noite eu tive um encontro com a Leia, né, o primeiro encontro, que ali nós nos conhecemos. E, bom, a partir dali, como ela já falou, a gente começou a se relacionar, a se conversar, a gente conversava todo culto. Uma coisa interessante, né? Que conta essa parte que a sua mãe, que você levava, porque naquele tempo tinha a revista Seara, a Jovem Cristão, o Mensageiro da Paz. Até hoje eu acho que ainda tem. Uhum. Mas naquele tempo não existia celular, essas coisas, então toda a literatura, tudo que a gente lia, tudo que a gente recebia de informação, era através de jornais e revistas. Eu acho que é uma coisa muito boa, que infelizmente se perdeu no tempo. Né? Mas aí ela me evangelizava com o jornal. Conta essa parte aí. Então como eu tinha essa preocupação com relação de poder alimentar a fé dele, isso daí me deixava bastante preocupada. Eu queria estar sempre, né, alimentando ele nas questões espirituais. E eu sempre gostei muito de ler. Então eu tinha a assinatura da revista Jovem Cristão, Mensageiro da Paz, Seara. Eu tinha várias assinaturas de revistas evangélicas. E eu lia e terminava de ler. Quando eu ia para os ensaios, que eu não perdi os meus ensaios do coral e nem os ensaios dos jovens. Naquela época, nós levávamos para casa as nossas pastas. Elas não ficavam guardadas na igreja. Então eu ia para casa, eu ia para a igreja com uma bagagem. Era a pasta do coral, era a pasta dos jovens, minha Bíblia, minha harpa e as literaturas. Uma revista da Seara, uma revista Jovem Cristão e o Mensageiro da Paz. E tudo no braço. E para andar ou ir de ônibus, porque a igreja era longe. Que eu mudei de residência, fui morar muito longe da igreja. E aí, minha mãe um dia, ela pegou, ela já via que eu carregava um monte de coisa. Aí um dia minha mãe falou assim, Leia, pra que você tá levando
esse monte de revista, de jornal, essas coisas aí, além da Bíblia, a harpa, pra que você tá levando tudo isso pra igreja? Né? Eu falei assim, mãe, é que eu tô evangelizando um rapaz lá na igreja. Aí ela falou assim, tá. Você tá evangelizando. Já sacou, né? Já percebeu. Você tá evangelizando. Eu falei, aquele rapaz novo que chegou na igreja agora, o Orley? Você viu aquele rapaz, do cabelo encaracoladinho, que chegou lá na igreja? Ela falou, não, eu sei quem é. Eu tô de olho nele. Aí eu falei, Ela falou, é. Eu falei, então, é ele que eu tô evangelizando, tá? Ela falou assim, você tá evangelizando, tá bom, eu vou acreditar. Eu falando sério e ela brincando com a minha cara, né? Mas no fim, a brincadeira dela tinha um fundo de razão, entende? E eu sempre passava para ele as literaturas, porque ele também gostava de ler. Então, ele lia as literaturas que eu passava, tudo. E a gente conversava muito sobre o que ele lia ali, porque eu também já tinha lido. A gente conversava, discutia os assuntos, tal. Então, a gente teve a oportunidade de ter uma amizade e um namoro muito, assim, rico nessa questão de conversar, uma conversa saudável, de conversar, uma conversa que trazia edificação, tanto para mim como para ele, né? E que só reforçava a nossa fé, só reforçava também o nosso respeito um pelo outro. E isso foi muito bom. E assim a gente atravessou o nosso período de amizade, noivado, namoro, noivado, até chegar ao casamento, né? Depois que nós ficamos noivos, foi 1 ano e 3 meses entre noivado e casamento, 1 ano e 3 meses. E foi um período muito bom, né? Foi um período também, claro que nós somos de família humilde, financeiramente um pouco difícil, mas nós avançamos. Nós demos continuidade e preparamos nosso casamento. Deus preparou todas as coisas para nós, nos honrou, proveu para nós todas as coisas para o nosso casamento, nossa lua de mel, e foi uma bênção, né? Nossa moradia. Deus preparou, Deus realmente proveu. Deus teve misericórdia de nós e nos abençoou e nos honrou. E tudo isso é válido, porque é muito importante nós termos seriedade com a gente mesmo e seriedade com o nosso semelhante. Com certeza, né? Porque a seriedade, a sinceridade, tudo isso é uma base. E é em cima dessa base que nós precisamos construir os nossos relacionamentos, né? Não é como hoje, infelizmente, a gente vê a maioria dos relacionamentos sendo relacionamentos descartáveis, onde as pessoas não têm respeito, não têm verdade, não têm sinceridade, onde as pessoas tratam o outro sempre com menosprezo, sempre com desvantagem, sempre diminuindo, desvalorizando o outro. E é claro, o que plantar vai ser colhido. Então, se você plantar isso, você vai colher isso. Falta de sinceridade, você vai colher a falta de sinceridade. Se você plantar sinceridade, você vai colher sinceridade também, né? Pode acontecer o contrário? Pode acontecer o contrário, de você plantar sinceridade e colher algo falso. Pode acontecer isso. Mas aí a culpa já não vai ser sua, vai ser do outro lado, né? Mas nós sabemos que Deus está contemplando todas as coisas e Ele é Deus que Ele faz justiça. Deus, Ele faz justiça. Ele sabe como fazer, como trabalhar, como agir na vida das pessoas. E principalmente nós que já somos conhecedores da verdade, certo? Muito bem, pessoal. O nosso podcast por hoje ele vai ficando por aqui. Nós depois vamos fazer um outro, né? Aí nós vamos começar a falar sobre o nosso chamado ministerial, a nossa jornada ministerial, tá? Que é um assunto até bastante extenso. Nós temos assim uma história, né, de vida bastante sofrida, tá? Hoje, por misericórdia de Deus, nós estamos melhores, graças a Deus. Temos 2 filhos lindos, que é o Elian, meu filho, cujo nome significa Deus é nosso parente. Ele mora lá no sul de Minas, lá em Virgínia. Ele tem 2 filhas lindas, maravilhosas, a Luísa, de 6 anos, e a Bianca, que está com, acho que 4 meses. 4 meses. Com 4 meses, né? 2 lindas meninas. A esposa dele, a Larissa, né? Uma ótima mãe, uma ótima esposa também. Eles estão lá no sul de Minas, porque nós passamos um tempo por lá. Depois, no outro podcast, a gente vai falar sobre a nossa jornada
ministerial, tá? Que é bastante interessante também. E nós temos a Ellen, que também é casada com o Lucas, tá? Eles moram aqui, graças a Deus, moram perto de nós, né? O Elian mora a 320 quilômetros daqui. É um pouquinho longe, não dá pra gente se ver diretamente. A gente se vê muito através de vídeo, mensagens. Né? Graças a Deus que hoje ainda tem essa facilidade, tá? Mas a Ellen mora aqui, pertinho de nós, a gente se vê praticamente todos os dias. E nos deu uma linda neta, linda mesmo, a Isabelle, que é uma fofurinha também, né? Coisa linda. E nós louvamos a Deus, tá? Por tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Gente, esse podcast ele é bastante simples, tá? Essa iluminação aqui tá deficiente, o som também tá deficiente, mas a nossa intenção é fazer um estúdio, melhorar tudo isso daí, tá certo? Nós somos pastores da Assembleia de Deus Missão aqui de Piracaia. Inclusive esse podcast ele é através do canal da igreja, tá? Vocês podem ver lá também os outros vídeos que a igreja tem, as pregações, os cultos, a gente faz alguns shorts também. E estamos aqui há 12 anos, servindo ao Senhor com amor, com alegria. Pertencemos à Igreja Assembleia de Deus Missão, Ministério de São José dos Campos, cujo pastor-presidente é o pastor André Câmara, tá? E estamos aqui bem assistidos pela igreja, é uma bênção. E nós estamos muito felizes por todas as obras que Deus fez na nossa vida, por todas as obras que Deus trabalhou na nossa vida. E se você gostou desse vídeo, gostou desse podcast, se inscreve no nosso canal, considere se inscrever no nosso canal, deixa aí o seu like, tá bom? Que isso ajuda muito no crescimento do canal também, tá certo? E compartilhe com pessoas e também você possa estar ali colocando a sua consideração, a sua mensagem, tá certo? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta também, nós estamos aqui para responder. Queremos trazer também outras pessoas comuns, né? Mas que são pessoas que têm testemunhos de fé, testemunhos de vida com Deus, testemunhos de conversão genuína, de milagres, de maravilhas. Porque, gente, eu quero dizer para vocês uma coisa, sim, Deus continua o mesmo Deus. O Senhor não mudou. Aquele mesmo Jesus que operava há 2000 anos atrás, que fazia milagres, sinais, prodígios e maravilhas, que trouxe muitas conversões há milhares de anos atrás, ele opera, ele atua, ele trabalha hoje da mesma maneira. Então a nossa intenção, através desses podcasts, é justamente revelar esse Jesus maravilhoso, através das experiências de vida, tá? Porque a história da Bíblia, e principalmente a história do livro de Atos dos Apóstolos, ele continua sendo escrito. Escrito de que maneira? Escrito na vida daqueles que aceitam Jesus como Salvador, na vida daqueles que tiveram um encontro com Deus e que experimentam cotidianamente a graça, a bênção e a misericórdia do Senhor. Tá bom, gente? Então até o próximo podcast. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua atenção, por esse tempo, tá? Talvez você ouviu aí alguns ruídos, alguns barulhos, mas aqui nós estamos muito próximos da rua, tá bom? A nossa promessa é de que a gente vai melhorar essa questão aí, tá bom? Para que vocês recebam o melhor conteúdo possível. Então que Deus te abençoe, você, a sua casa, a sua família, e até uma próxima oportunidade, um próximo momento, tá bom? Pastora Leia, dando as suas considerações. Gente, por enquanto é isso. Que Deus abençoe vocês. E na medida do possível, estaremos falando, compartilhando mais da nossa vida, do nosso chamado. E continuem crendo no Senhor, esperando no Senhor, confiando no Senhor, tá bom? Que Deus abençoe vocês e muito obrigada pela atenção também. Que Deus, em Cristo Jesus, te abençoe com esse podcast, com essa conversa nossa aqui tão simples, tá bom? E receba aí o nosso abraço. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima oportunidade.